gloriosa, essa manhã de domingo, onde o Senhor nos permitiu acordar mais um dia. Meu Pai, eu sei que existem pessoas agora que não acordaram. Existem pessoas que estão em cima de uma maca de hospital. E essas pessoas, meu Pai, não veem mais saída, não veem mais esperança. Mas nós encontramos a nossa esperança no Senhor. Então eu te louvo, te agradeço por todas as coisas. O Senhor é bom, é maravilhoso e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos por tudo, meu Pai. Amém e graças a Deus. Você que está aí, diga glória a Deus, diga amém. Hoje nós vamos aprender sobre a doutrina da Trindade. Para você que não tem a apostila, você vai me acompanhar aqui na leitura, tá bom? A doutrina da Trindade. Trindade, doutrina bíblica que repousa essencialmente sobre duas premissas. O monoteísmo é uma verdade e a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo também é uma verdade. Portanto, temos um único Deus. Pai do Senhor, mulher de Deus, bom dia. Portanto, temos um único Deus, mas são três pessoas. Ou seja, o que é o monoteísmo? Essa doutrina da Trindade é uma coisa muito... Oi? Como? 26. Página 26. Essa doutrina da Trindade é uma doutrina muito complexa. Por que complexa? Porque é difícil de entender como que três pessoas, na verdade, são uma só. Nós temos aí na Trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Só que essas três pessoas não são três deuses, é um único Deus. E para a gente entender isso de maneira fácil, nós somos corpo, alma e espírito. Mas quando eu olho para você, quando você olha para mim, você não vê três pessoas separadas. Você não vê três corpos, você vê um só. Só que a minha alma e o meu espírito estão contidas dentro do meu corpo. Isso significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos em um só corpo. Eles três são uma mesma pessoa, apesar de ser pessoas diferentes. É por isso que eu digo para você que se você não prestar atenção, você vai se perder aqui. Os três são uma única pessoa, apesar de serem três pessoas diferentes. Por quê? Os três... Fecha a porta ali para mim, mulher de Deus, por favor. Vem? Pronto. Os três são uma única pessoa, por quê? Porque são três em unidade, são pessoas muito parecidas, por isso que eles são uma pessoa só. A Bíblia Sagrada diz explicitamente que existe um único Deus. Deuteronômio 6, verso 4. Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 4. Deuteronômio 6, verso 4. Glória a Deus. Diz assim, ó: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Fecha essa porta para mim aí, mulher de Deus. Ouça, Israel, o Senhor é o nosso único Deus. Ou seja, nós somos o que a gente chama de monoteísta. Por exemplo, a religião candomblé é uma religião politeísta porque eles acreditam na existência de muitos deuses. Então, para eles, os orixás são deuses. Para eles, a Pombagira é um deus, o Exu da morte é um deus, o Exu caveira é um deus. Ou seja, o Omulum é um deus. Então, são vários deuses que eles adoram. O espiritismo também tem vários deuses. A Índia tem vários e vários deuses.
em torno de 3.000 deuses, até porque todos os animais lá são considerados deuses. Pessoas deficientes são consideradas deuses. Mas na nossa religião, cristianismo, nós consideramos um único Deus, que é o Todo-Poderoso. Ou seja, nós somos monoteístas, enquanto eles lá são politeístas. Isso aí a gente aprende na escola, já no básico. A Bíblia Sagrada diz explicitamente que só existe um Deus, Deuteronômio 6,4, Marcos 12, 29 ao 32. O apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, diz no evangelho escrito por ele: ora, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, verso de número 3. Por exemplo, lá quando Jesus é batizado por João, nós temos a manifestação da Trindade. Mais para frente aqui um pouco, eu não vou demorar hoje, vai ser bem rápido. Mais para frente nós vamos ler um pouco sobre a teoria unicista, que eles dizem que não existe Filho e não existe Espírito Santo. Eles dizem que só existe o Pai. Eles dizem que que Jesus é o Pai e que Jesus desceu à terra e deixou o céu sozinho ao comando dos anjos, e Jesus veio aqui fazer a obra. Agora, a obra de quem? Se o próprio Jesus disse que veio fazer a obra do Pai. Mas na teoria unicista só existe Jesus. Não existe nem o Pai, nem existe o Espírito Santo. Só Jesus. Porém, quando nós vemos a manifestação ali no batismo, a gente vê Jesus sendo batizado, o Pai falando: esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, e o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Ou seja, nós vemos a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai agiu no Antigo Testamento e até uma parte do Novo Testamento. O Filho agiu no Novo Testamento, e o Espírito Santo age no Testamento que ainda não está escrito. Ele está sendo escrevendo, que é o nosso Testamento, é o nosso tempo. O Espírito Santo está agindo no nosso tempo. E o Espírito Santo também agiu no Novo Testamento, obviamente. Vamos lá, ó. João registrou essas palavras do Senhor Jesus Cristo, deixando claro que existe um único Deus verdadeiro. Nesse versículo, a expressão Deus verdadeiro está claramente associada à pessoa do Pai. Na declaração do Senhor Jesus, o Pai é o único Deus verdadeiro. Porém, o mesmo João, que escreveu o Santo Evangelho, que leva o seu nome, escreveu também na sua primeira epístola universal, no capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essas palavras afirmam categoricamente a divindade de Jesus. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse microfone funcionar aqui. Som. E teste E. Toma aqui, missionária Lindiana. Para ficar na mão de vocês aí, a senhora poderia citar para mim, porque nós estamos falando aqui sobre deuses, quais são os outros deuses que as pessoas costumam adorar por aí? Bom dia, paz e graça a todos os ouvintes da Web Fogo e Glória. Às vezes, missionário, as pessoas pensam que adorar outros deuses é só imagem e esculturas, mas não é. Às vezes a pessoa acaba idolatrando seu próprio filho, o seu próprio esposo. Às vezes as pessoas trocam Jesus por coisas tão simples
que se prostra diante como se fosse uma imagem e não percebe, né? Então, para mim, outros deuses não só significa imagem e esculturas. Existem pessoas que idolatram outras pessoas também. Ótimo. Tem pessoas que idolatram outras pessoas. Muito bota forte. Acima de Deus. E nós não podemos botar nada acima de Deus. Nossos filhos, esposos, marido, quem quer que seja, né? Exato. Por exemplo, tem mulher que deixa de servir a Deus por causa do homem. Isso. Aí o homem diz assim: eu não quero que você vá para a igreja, porque se você for para a igreja eu largo você. Eu conheço pessoas... Aí ela tem que fazer o quê? Aí ela tem que ir embora e deixar esse eu homem conheço sozinho. pessoas que Sim. o marido impôs a ela. Ou você deixa de ir para a igreja, ou você deixa de buscar esse Deus, ou eu vou te largar. Olha A aí. mulher simplesmente, que já estava na igreja há muito tempo, fazia a obra, ela deixou de ir à igreja, deixou de buscar a Deus, e em pouco tempo, anos, na verdade, o marido dela se foi e morreu. E aí hoje ela está livre para estar na casa de Deus, independente Sim. da situação. Olha aí. Muito boa observação. Então, como a missionária indiana está falando aqui, às vezes a gente pensa só nos deuses de escultura, né? E quando Deus fala, inclusive naquela época tinha 2 deuses, né? Na verdade tinham vários, mas os 2 mais conhecidos é uma deusa chamada Astarote e um deus chamado Baal. E quando Deus fala deles, Deus não fala assim essas imagens de escultura. Deus fala assim, esses deuses. Por que esses deuses? Porque naquela época eles eram adorados, muito adorados. E por que Deus fala que eles são deuses se eles são só imagem de escultura? Porque por trás daquelas imagens tinha espíritos malignos. E, perdão aos nossos amigos católicos que me acompanham, mas eu tenho que abrir seus olhos. Isso aí que você adora não é uma imagem, isso aí é um espírito maligno que está por trás dessa imagem. Como é que a pessoa adora um Deus, entre aspas, que... Pode desligar aí, mulher Deus, que esse microfone vai fazer um barulho. Toma esse daqui, ó. Toma esse microfone aqui. Aproveitei que a senhora estava falando aí e fui trocar a pilha. Aqui é assim mesmo, povo diz, é tudo ao vivo. Não tem ninguém aqui para me dar uma força, aí a gente faz sozinho, né? Então, essas imagens de escultura, né, lá no candomblé, por exemplo, tem várias imagens, vários deuses. E quem recebe essa adoração são os espíritos malignos. Então existem demônios que estão por trás dessas imagens sendo adorado. Como é que pode, eu pergunto para vocês, como é que pode um espírito, um Deus, entre aspas, que para ele ser Deus ele precisa de uma vela para iluminar o caminho? E o católico, ele acende a vela e ele diz o quê? Eu estou acendendo a vela para iluminar o caminho do Espírito. Agora quer dizer, que Deus é esse? Que Espírito é esse que não tem luz própria, que precisa de uma vela para iluminar o caminho dele? Então, nas casas que a gente vai fazer trabalho de libertação e que Deus mostra ali realmente alguma coisa, aí a gente quebra as imagens. Mas a gente não vai sair quebrando imagens na casa de todo mundo. Tem imagens, tem casas que a gente entra que tem imagens lá gigantescas e a gente deixa lá. A gente não quebra. Por quê? Porque a gente não pode invadir o espaço da outra pessoa. Mas a partir do momento que a pessoa está consciente que aquela imagem não lhe ajudou nos seus problemas, é momento de quebrar. Tem gente que está doente, está enfermo, está cheio de problema na vida, mas tem uma imagem de escultura dentro de casa. Se você não foi curado até agora, é porque a sua imagem de escultura não pode fazer nada por você. A senhora tinha uma? Quer falar aí no microfone? Sim. Tinha uma imagem quase do seu tamanho. E aí, fez o que com essa imagem?
Sim. Vamos embora, minha avó. Eu digo, não vou não, vai-te embora, Tuzinho. Vai-te embora, Tuzinho, não vou não. Ele falou assim, tá, no dia que a senhora quiser ir, a senhora vai. Aí, foi um dia, eu estava assim quieta, eu disse, meu Deus, eu estou fazendo o que aqui dentro de casa? Não saio para canto nenhum. E eu que vou na igreja ver como é essa igreja de Tuzinho. Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, Tuzinho me agarrou pelo braço, a senhora vai mais eu hoje. Eu disse, tu sabe se eu quero ir, Tuzinho? Eu disse, embora, mas eu. Me agarrou no braço e me trouxe. Eu estou sentada junto dele. Fica aí. Eu fico, eu vou me embora, Tuzinho. Vai não. Fica aí mais eu. Fiquei. No outro dia eu vim, tornei vir, estou aqui até hoje. Aí eu falei com o pastor Paulo. Pastor? Não, falei com o Tuzinho. Tuzinho, o que é que eu faço com essa santa? Santa não resolve nada para mim. Eu conversando com o Tuzinho, né? Só para eu ter dentro de casa, assim, parecendo uma estátua por vida. Tuzinho, minha avó, sabe o que a senhora faz? Leva para o pastor. Eu digo, pastor, vai fazer o quê? Porque eu não tinha muita fé, sabe? Não tinha fé. Sim. Pastor, vai fazer o quê? Dê a ele que ele sabe o que fazer. Aí eu olhei a imagem no outro dia, eu digo, ó pastor, não, falei com ele antes, né? Falei, ó pastor, eu tenho uma imagem lá, quase do meu tamanho. Peguei da risada mais ele, né? Tá, a senhora está dizendo que tem uma imagem do seu tamanho. Tem uma Nossa Senhora Aparecida. O que é que eu faço? Ele disse, não, dona Rosa, traga. Eu posso quebrar, posso dar a qualquer pessoa. Eu disse, não, traga que eu resolvo. Peguei aqui, dei a ele. Toma aí, dá fim nessa bicha aí que eu não quero mais. Pronto, fiquei na igreja até hoje. Olha aí que bênção. Muito boa, né? Seu relato. Irmã Rosinha. Olha pra cá, irmã Rosinha. Mas aí é o seguinte, ó. A senhora teve a consciência de que essa imagem não ia trazer mais resultado para a sua vida, não é? É isso que a gente fala, que a pessoa, a própria pessoa, tem que ter essa consciência, porque quando a pessoa tem a consciência que os deuses que ela serve lá não traz benefício para a vida dela, porque o nosso Deus, quando a gente clama a Ele, a gente pede, por exemplo, você está desempregado, aí você pede, Deus, abra uma porta de emprego para mim. Aí Deus vai lá e abre a porta de emprego. Mas tem gente que está, sei lá, 10 anos pedindo a uma santa, ajoelhada, e não alcança nada. Por quê? Porque a santa não vai fazer o milagre acontecer. Gastando dinheiro, né, dona Rosinha? Comprando vela para a santa. Dona Rosinha aqui está revoltada aqui com um santo aqui que ela tinha. Vamos continuar aqui, ó. Podemos observar que o mesmo João que escreveu no 4º evangelho foi autor da primeira epístola a que referimos. Assim sendo, ele atribui a palavra de Deus verdadeiro tanto à pessoa do Pai como à pessoa do Filho. Esses textos são provas explícitas de que o apóstolo João conhecia a unidade composta de Deus, ou seja, a unidade de essência de Deus, como sendo único e verdadeiro, composto por pessoas, neste caso, o Pai e o Filho. Não estou dizendo que o Pai seja o Filho, de maneira alguma, mas que o Pai e o Filho são duas pessoas, como o próprio João declara. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor, 2 João 1,3. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O próprio texto aqui está dizendo que tem Deus Pai e tem Jesus que é o Filho, não é isso? Só que quando os discípulos falaram assim para Jesus, Senhor, nos mostra o Pai. Já leram isso? A gente quer ver o Pai. Aí Jesus disse assim, ó, eu estou há tanto tempo convosco e vocês não me conhecem. Aí eu pergunto para vocês, se existe o Pai e existe o Filho, por que quando pediram para ver o Pai, Jesus disse assim, eu estou há tanto tempo convosco e vocês não me conhecem? E aí agora, o que a senhora fala disso aí, senhora Lindiana? Rapaz, vocês têm que falar no microfone aí, eu vou pegar vocês aqui na emenda, viu? Porque vocês falam assim, aí o pessoal lá fica assim, ó, aquele som de grilo. Porque Deus sempre se fez presente na vida daquele povo, mesmo antes dele enviar o filho dele,
Sim. Até que chegasse a época dos discípulos e tudo, Deus já se fazia presente, só que eles eram leigos porque não buscavam a presença de todo o coração de Deus, né? Era um tempo de adoração a ídolos. Entendi. Boa observação. Mas o texto diz assim, ó, eu estou há tanto tempo convosco. Ou seja, Jesus quis dizer que era o Pai. Trindade. Se ele falou assim dele, eu estou aqui convosco, e vocês ainda não me conhecem, como que, se ele é o Filho, como ele pode dizer que era o Pai que estava ali? Aí é onde entra a Trindade, né? Que os três é um só. Os três se resumem em um só. Sim. Entendeu? Então, as pessoas às vezes não entendem. Mas é como se fala, a Trindade entra aí, nessa parte. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Deus vem da onde? Do Verbo. E o que é o Verbo? Era Deus. Rapaz, vocês são engraçados demais, viu? O Verbo era Deus. Porque de onde vem Deus? Deus vem da onde? Deus sempre existiu. E aí, Deus vem da onde? Como que Deus existiu? De onde ele veio? Porque na verdade Deus não existe, né? Vocês sabem disso, né? Deus não existe. Deus é. Deus não existe, Deus é. E eu aprendi isso lá quando eu aprendi teologia no início. Por quê? Tudo aquilo que existe, essas cadeiras existem? Sim. Eu existo. Tudo que está aqui existe por quê? Porque foi criado. Alguém que fez. Teve um ponto de partida, saiu da mente de alguém. Então, aquilo passa a ter existência por a criação de alguém. Mas, como Deus não foi criado, Deus não existe. Deus é. Ele mesmo. Então, todas as vezes que alguém perguntar para você, Deus existe? Não, Deus não existe. Deus é. Aí você vai falar, mas se Deus é, Deus existe. Não, Deus não existe, porque Deus não foi criado por mãos humanas. Deus é. Ele é. Ou seja, ele sempre foi existente na humanidade. Aí você vai perguntar, mas como assim? Irmão, ninguém explica Deus. Já diz a música. Não tem como você procurar uma explicação. Por quê? A nossa mente humana vai procurar uma explicação. Vai bugar, né? Aí a gente vai falar por que Deus é, quem criou Deus, da onde Deus existia, de onde veio Deus, e os períodos antes da criação, porque houveram alguns períodos. Por exemplo, havia um período onde só Deus e o Espírito Santo existia. Depois houve um período onde Jesus foi criado. Vocês sabiam que Jesus foi criado? Vocês sabiam disso aí? Eu não sei nem se essa apostila tem isso aqui, viu? Porque isso aí eu aprendi estudando mesmo. A Bíblia diz que Jesus é o princípio de toda a criação. Eu estou tentando achar aqui o versículo para você aqui, Apocalipse 3:14. Abre a Bíblia de vocês aí. Apocalipse 3, versículo de número 14. E eu quero que alguém abra a Bíblia aí também, em 1 Colossenses 1, verso 15. E eu vou pedir para vocês pegarem o microfone aí e lerem o texto para mim. Uma pessoa lê Apocalipse 3:14 e a outra lê Colossenses 1, versículo 15. Quem achou Apocalipse aí 3:14? Pode ler. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus.
Para nós provarmos uma tese, nós precisamos pelo menos de dois textos. Primeiro texto, Apocalipse 3,14, diz que Jesus foi o princípio de toda a criação, ou seja, o primogênito de toda a criação. Quem está com a Bíblia aberta aí em Tessalonicenses, Colossenses capítulo 1, verso 15, alguém? Se tiver aí, pode ler. Colossenses 1, verso 15. Pode ler aí, Dani. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é o quê? O primogênito de toda a criação. Ou seja, Jesus foi criado. Jesus foi criado primeiro. E isso aqui é um negócio que vira a cabeça do povo, né? Toça o miolo, porque as pessoas acham que Jesus sempre existiu. Só que na verdade Jesus veio de uma criação. Existe um negócio chamado, isso aqui nem está na apostila, isso aqui é fora da apostila. Tem um negócio chamado pericorese. Já ouviram falar nisso? Já ouviu falar em pericorese? E o que é pericorese? Pericorese é... Eu ouvi, a gente conversou sobre isso. A gente conversou, foi? André também estava. É? A gente foi perguntar até o vídeo. Ele falou que nem eu explicar muito, porque era um negócio muito... Ó, pericorese significa dança dos espíritos. Dança dos espíritos. Isso é bíblico também. E o que é a dança dos espíritos? Os espíritos vieram a existir através da criação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três unidos criaram o espírito do homem. Porque nós, antes de existirmos, nós éramos espíritos. Ou seja, a gente não tem gente que diz assim que o ser humano tinha consciência com Deus. A gente não tinha consciência com Deus, porque a nossa consciência vem da nossa alma, e a nossa alma só passou a existir quando a gente entrou no corpo. O que a gente tinha era o espírito, mas a gente não era pessoa. A gente não existia. Resumindo, a gente não existia. Tem gente que diz que você existia em Deus, porque quando Deus vai falar com Jeremias, Deus vai dizer assim: antes que você entrasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Inclusive, isso aí os espíritas utilizam como dizendo que Jeremias era de outra encarnação, porque Deus conhecia ele antes de vir ao ventre da mãe, então de outra encarnação. Tudo mentira, tem nada de encarnação aqui. O que é que Deus quer dizer? Que Deus, como Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus já sabia que Jeremias ia vir a existir. Então o que é que Deus quis dizer? Eu conheço você, antes mesmo de você entrar no ventre da sua mãe. Eu sabia que você viria a existir, porque eu iria te criar. Não que Jeremias já existia como espírito lá diante de Deus. Teoria maluca. Então o que é a pericorese? A criação dos espíritos. Só que no início só existia o Pai e o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, eu estou explicando bem devagar para vocês entenderem. O Espírito Santo é a personalidade de Deus. O Espírito Santo é o quê? A personalidade de Deus. E Jesus é a personalidade de Deus com o Espírito Santo. Então são três: Pai, Filho e o Espírito Santo. Deus criou, junto com o Espírito Santo, Jesus. Só que aí você pode pensar assim: então Jesus é menor do que Deus, porque Jesus foi criado. Não, Jesus não é menor do que Deus, porque Deus criou ele semelhante, igual, a mesma coisa. Ou seja,
Jesus tem o mesmo poder que Deus, a mesma autoridade, a mesma graça, tudo igual. Não é porque... Aí você vai dizer, mas uma vez porque esses negócios de curso de teologia dá muita discussão, né? Muita briga. E aí uma vez eu estava na aula de teologia, aí veio um varão e falou assim: varão, imagine comigo, tem uma família. E nessa família tem o pai, o filho e a mãe. Quem é maior nessa família? Aí eu disse, quem é o maior é o pai. Aí ele disse assim, então Jesus é menor do que Deus, porque Jesus é o filho. Aí eu falei assim, varão, você está tentando entender o mundo espiritual com uma cabeça carnal, com uma mente carnal, né? E o espiritual é uma coisa, e o carnal é outra. Se a gente for tentar entender que o povo, o mar vermelho se abriu, foi água para lá, água para cá e o povo passando pelo meio, você vai entender isso? Não. De pés enxutos ainda, né? O que é que você tem que usar? A fé. Tem que crer que aquilo que está na palavra ali aconteceu de verdade. Tendo essa fé, essa crença, aí sim você vai conseguir entender a Bíblia. Que a gente entende a Bíblia por meio da fé. Vamos continuar aqui, ó. Vocês estão com alguma dúvida aí? Tá não, né? Expliquei direitinho, né? Se o Pai é chamado de Deus verdadeiro, João 17,3, e o Filho é chamado de Deus verdadeiro, o Espírito Santo é chamado de Deus. E em Isaías capítulo 43, verso 10 e 11 lemos: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou. Olha que coisa, antes de mim nenhum Deus se formou, nenhum Deus. Não existe nenhum Deus, nem antes dele, nem depois dele. Ele é o único Deus. E depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Se existem 3 pessoas chamadas na Bíblia de Deus verdadeiro, e ela não admite outro Deus ou Deus, senão o Deus único, ou admitimos a pluralidade da unidade, ou somos obrigados a admitir um politeísmo barato, insuportável e grosseiro. Ou seja, 3 formam uma única pessoa. Isso é fácil de entender, ao mesmo tempo complexo, porque a gente entende essa pluralidade de Deus quando a gente olha para nós. Nós somos 3 em 1, corpo, alma e espírito. Da mesma forma que Deus tá ligado o microfone aí? Está dando microfonia. Desliga aí para mim, Denis Jackson. Então nós entendemos o seguinte, que são 3, assim como nós somos corpo, alma e espírito, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? O unicismo, movimento que nega as pessoas da Trindade, também chamado só Jesus, tenta explicar o assunto desenvolvendo a teoria das 3 manifestações. Seria um único Deus verdadeiro que se manifesta em 3 formas: ora como Pai, em outra hora como Filho e em outra hora como Espírito Santo. Essa teoria unicista não encontra sustentação na verdade bíblica, já que na Bíblia encontramos passagens deixando claro que são pessoas distintas e nas meras manifestações. Acho que vocês nunca encontraram um unicista não, né? Pessoa que só acredita em Jesus. Então eles têm essa teoria que Jesus é o único Deus, mas ele se manifesta de formas diferentes. Ou seja, em um período ele se manifestou como Pai, no outro como Filho e no outro como Espírito Santo. Agora eu pergunto para vocês, como é que Jesus ia descer do céu, deixar o céu sozinho, para vir à terra, se tornar filho, se sacrificar para quem? Se o sacrifício de Jesus foi para o próprio Pai, para Deus, que ele deveria cumprir a palavra de Deus. Aí eu pergunto para vocês, que teoria doida é essa? Só que tem essa teoria. E inclusive ela é muito forte aqui no Brasil.
O apóstolo João diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. 1 João 2:22. Embora esses versículos foram escritos para proteger a igreja do gnosticismo, vocês sabem o que é gnosticismo? Já ouviram falar? Já ouviram falar? Os gnósticos, né, também esse movimento conhecido como gnosticismo, quando Jesus subiu aos céus, isso em 33 depois de Cristo, já virando de 33 para 34, os gnósticos eles começaram a surgir e eles começaram a fazer teorias sobre a Bíblia Sagrada. Por exemplo, eles criaram uma teoria, não era nem para eu estar falando isso aqui, mas eu vou falar. Eles criaram a teoria de que Jesus tinha um caso com Maria Madalena, né? Eles criaram esse negócio aí, que Jesus tinha um caso com essa Maria. Criaram outras teorias sobre Jesus. Uma das teorias que eles criaram é que no momento da crucificação não teve um homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, porque ele estava muito cansado, não tinha mais como carregar sozinho, e aí um homem chamado Simão o ajudou a carregar a cruz. Aí eles dizem nessa teoria que não foi Jesus que foi crucificado, mas que foi Simão. Jesus ali fez uma transfiguração, assim como ele fez no monte, em Mateus capítulo 17, e ele assumiu em Simão a personalidade dele. E Simão foi crucificado no lugar dele enquanto ele saiu. Então, quer dizer, olha que teoria. Os gnósticos também dizem que Judas não morreu, que Judas se escondeu em uma casa, uma caverna, e que ele viveu até os últimos dias de sua vida. Inclusive, eu até já li o livro de Judas. Judas, que foi suicidado. Quer dizer, ele não foi suicidado, ele se suicidou, né? E eu já li esse livro dele, suposto livro dele, né? Porque, pelas teorias que nós temos aí, foram os próprios gnósticos que escreveram. E hoje, tem muita gente que faz parte desse movimento, gnosticismo. Eles põem à prova muitas coisas sobre Jesus, sobre o Pai. Resumindo, esse pessoal aí criou uma segunda Bíblia, com as interpretações que eles acham que são verdade. Aquilo que eles acham que é verdade, eles vão lá e colocam como verdade. Vamos continuar. Assim desenvolveram um sistema doutrinário peculiar, ou seja, a crença em duas divindades, uma toda poderosa, chamada de... Não, a gente não parou aqui não, né? Embora esses versículos foram escritos para proteger a igreja do gnosticismo, nos ensina que não podemos negar a personalidade das pessoas. Quem nega que Jesus é o Cristo, quem nega a personalidade do Pai e a personalidade do Filho, é classificado como mentiroso contrário a Cristo, já que negar essas verdades bíblicas são características da doutrina do espírito do anticristo e não do cristianismo ortodoxo. Algumas seitas, por não compreenderem o mistério de Deus Cristo, criaram uma teoria racionalista paradoxal, negando a divindade de Cristo e pluralidade na unidade divina. Ou seja, essa teoria aqui, racionalista paradoxal, é uma teoria que traz para nós o seguinte, que Deus, na verdade, que Jesus não é Deus, mas que Jesus é só um filho de Deus, mas que ele não é um Deus. E a própria Bíblia vai dizer que Deus Pai é o Deus único, Jesus é o Deus único e o Espírito Santo é o Deus único. Ou seja, os três, cada um é Deus. Cada um tem uma manifestação diferente. Só que nós falamos que são um Deus só pelo fato da união que eles têm. Ou seja, vamos supor, se eu me multiplicar em mais duas pessoas aqui, se eu me multiplicar em mais duas pessoas, as duas pessoas vão ser eu, não é verdade?
iguais a mim, com as mesmas características, do mesmo jeito. Ou seja, unidade. É a mesma pessoa, só que multiplicada 2 vezes. E essas 2 personalidades minhas podem fazer coisas diferentes, porque são 2 personalidades. A mesma coisa é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas iguais, mas com personalidades, com atitudes diferentes, porém iguais na unidade. Ninguém explica a Deus, verdade. Assim desenvolveram um sistema doutrinário peculiar, ou seja, a crença em 2 divindades, uma toda poderosa, chamada de Jeová, e a outra menos poderosa ou apenas poderosa, chamada de Jesus. Você vê que o próprio movimento aí, Testemunha de Jeová, já é um movimento errado, porque Jesus disse assim, vocês serão as minhas testemunhas. Ou seja, nós seremos testemunhas de Jesus, não do Deus Pai, mas de Jesus. E os testemunhas de Jeová diz que nós seremos testemunhas do Deus Pai. Então, já começa por aí o movimento errado. Esse ensino cai de vez no politeísmo, ou seja, a crença em 2 ou mais divindades. Algo que não é impensável na fé cristã monoteísta. Bem diz o credo niceno ou atanasiano, pois da mesma forma que somos compelidos pela verdade cristã a reconhecer cada pessoa por si mesma como Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela religião católica universal de dizer existem 3 deuses ou 3 senhores. Interessante, a Igreja Católica proíbe dizer que existem 3 deuses e 3 senhores, mas não proíbe adorar 500 imagens, né? Pior as imagens. Então daí você vê que tem um negócio errado aí, uma disparidade aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de importante aqui. Considerações finais sobre a Trindade, para a gente encerrar o estudo. Finalmente declaramos com toda a confiança a nossa fé bíblica na doutrina da Trindade. Por quê? Aceitamos a doutrina de acordo com o que expõe a Bíblia Sagrada. Não somos politeístas, ou seja, o que é politeísta? Que eu ensinei para vocês aqui agora. E monoteísta? E uniteísta? Uniteísta eu não ensinei aqui, então. Uniteísta, o bispo não ensinou isso aqui não, que esse termo não existe não. Não. Monoteísta. Não somos idólatras, já que não temos nenhum outro Deus diante do único Deus. Abra a Bíblia em Êxodo capítulo 20, verso 2. Êxodo capítulo 20, versículo de número 2. Versículo de número 3, na verdade, né? Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses além de mim. Gente, isso aqui é muito claro, Não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de escultura sobre qualquer coisa que há no céu, na terra, nas águas ou embaixo da terra. Aí, olha que situação, Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Eu não consigo entender. Esse povo não lê a Bíblia, não? Esse povo não lê a Bíblia. Porque pegam uma imagem, carregam, em cima de um carrinho. Já viram esse negócio aí? Procissão de Santa da Farofa Branca, né? Já participou muito? Quer dizer, a senhora já participou também, que a senhora, né?
Aí botam uma santa do tamanho dessa igreja aqui, num carrinho, sai levando. Aí o pessoal leva a santa nas costas, não sei o quê, né? Anda de joelho. Então quer dizer, eles não estão lendo a Bíblia está dizendo assim, ó, não se prostrará diante dos deuses, não farás imagem de escultura. Está escrito. Sim, exatamente. O próprio povo lá do Egito, quando estava no Egito, eles criaram um bezerro de ouro. Aí Moisés vem descendo do monte com as tábuas da aliança, que Moisés era nervoso também, né? Você sabe disso, né? Que os homens de Deus, a maioria eram nervosos. Eram assassinos. Então você que é uma pessoa estressada, não fique se martirizando não, que os homens de Deus, né, Dani? Os homens de Deus eram... Tainá tá olhando para você aí, você é nervoso. Você é nervoso, rapaz. Então, pode falar aí, Sônia Lindiana. Então, essas imagens que as pessoas colocam no carro e saem, né, para adorar e levar outras pessoas a adorar, eu já fiz muito isso porque eu queria conhecer a Cristo. E muitas das vezes eu chegava ali naquela igreja católica ali dos Passos, que meu Senhor é o meu Deus, eu falava assim, eu vou entrar aqui. E aí eu via aquela imagem lá com os braços abertos, sangrando, e as pessoas colocando seus pedidos, e eu era mais uma que ia ali, saía de casa e ia colocar os meus pedidos ali, porque eu queria encontrar Deus, né? E hoje eu vejo que Deus não está ali. Deus não está em cima daquele carro com flores, as pessoas cantando louvores, oferecendo a eles. E muitas das pessoas estão enganadas, como eu tive um dia, como muitos que estão aqui estiveram um dia enganados, porque está oferecendo glória e honra a deusinhos que existe da parte do mal, infelizmente. E como o senhor falou aí no início, que os espíritos, ele tem umas inteligências malignas da parte do diabo, porque ele aproveita de pessoas que não têm um conhecimento da palavra, porque não lê a Bíblia, porque não procura buscar conhecer a palavra de Deus, que o livro mais importante que nós temos na mão é a Bíblia. E ali ele aproveita dessa situação e faz com que as pessoas se prostrem diante dele de joelho e peça coisas a eles, enganando. Na verdade, são espíritos enganadores que existem na face da terra. E tem muitas pessoas que estão enganadas porque não querem sair desse engano e porque não procura buscar na Bíblia, que é o livro mais importante que existe no mundo, que é a palavra de Deus. Ótimo. Uma vez eu fui em São Paulo, né? E aí tinha uma igreja católica lá gigantesca. Daí eu entrei nessa igreja católica e tinha o pessoal tudo chorando lá, né? O pessoal chorando e aquela agonia e o pessoal prostrado. Aí tinha um caixão. Aí eu fui lá ver esse caixão. Quando eu cheguei lá, meu pai estava comigo no dia. Quando eu cheguei lá, tinha uma imagem de Jesus Cristo dentro do caixão e todo o povo chorando ao redor do caixão. Meu pai lembra disso. Aí eu olhei para aquela imagem. Eu tinha o quê aí? Eu tinha uns 11 anos, né? Aí quando eu olhei para essa imagem, eu pensei assim, por que essa imagem aí pode fazer por mim, né? Porque tá morta dentro de um caixão e todo mundo chorando. Então aí eu pergunto para você, o que aquele Deus que está ali no caixão pode fazer pelas pessoas se está morto? Sim. Venha com medo de microfone, rapaz, que o microfone não morde, não. Eu vou botar o microfone perto de você. Foi naquele dia, na casa de Juliana, do lado. Minha avó mora ali, ela também tem muitas dessas imagens, né? E ela tem um filho que disse que quando ele era mais novo, ele era doido, né? Sim. Tipo assim, quando a panela estava no fogo, ele ia meter a mão, né? Ele era doido. E aí ela pegou e fez tipo um pacto, né, que o pessoal faz, que se aquele santo dela lá curasse o filho dela, que todo ano ela fazia uma reza. Fez uma promessa. Isso, uma promessa para o filho dela não ficar daquele jeito. E aí todo ano ela faz isso, todo ano, e ela tem fé naquilo.
cada dia que passa, ela só piora a situação dela e ela não enxerga isso, e acende a vela dela todo dia, viu? Todo dia, e eu já falei com ela, só que ela não acredita. E o filho mais doido? O filho, ele lá tem que ele melhorou, né? Sim. Mas se parar de fazer esse negócio aí, disse que volta tudo de novo. Então ele melhorou? Dizendo eles. Não é doido mais não? Não. Por quê? Sabe por que isso aí? Vou explicar para vocês. Muitas vezes, por mais que a pessoa faz um pacto com a imagem, mas a pessoa não colocou a fé na imagem. Ela acreditou que o milagre ia acontecer. Porque, por exemplo, tem gente no candomblé que é curada? Tem. Tem gente que nem conhece Deus, nem sabe que Deus existe. Mas a pessoa crê que vai ser curada, crê que o corpo vai ser restaurado. E aí o que acontece? E, inclusive, Jace, muitas pessoas dizem que alcançaram milagres através de santos, né? O pessoal antigo faziam promessas assim: quando eu chegar lá eu vou andar não sei quantas escadas e eu vou, não é isso? Vou fazer caruru, vou dar comida, vou fazer ação social. E o milagre acontecia. Por quê? Porque tudo depende da fé. Ou seja, não é aquele Deus que cura a pessoa, porque ele não pode curar, mas é a fé da pessoa. Porque assim, se fosse a imagem de escultura, todas as pessoas pediriam e seriam alcançadas com um milagre, né? Porém, tem umas que são alcançadas e tem outras que não são. Porque tudo isso vai da fé da pessoa. Se a pessoa acredita que ela vai orar para aquele santo e o milagre vai acontecer, acontece o quê? O milagre acontece. Se ela não crê, não acontece. Pode falar, dona Rosinha. Olha, eu sofria de meningite. Teve uma vez que eu estava na barraca, fazendo as unhas com minha sobrinha, com Bia, ela conhece, com Bia. Eu senti aquele negócio ruim em cima de mim. Minha cabeça rodou de um jeito que eu não ficava sentada. Eu estava sentada, mas só que o juízo não estava. Estava assim, rodando. O juízo estava em pé. Rodando. E eu, me segura, que eu vou morrer, me segura. Me acorde, Bia. Bia dizia, o que a senhora tem, tia? O que é, tia? E eu rodando, o juízo rodando mesmo. Mas estava em pé ou rodando o juízo? Eu sentada, mas a cabeça não estava em mim. Aí a senhora deu uma vertigem. Né? Aí eu fui para médico, fui para tudo quanto foi canto. Fiz lavar de todo jeito no meu ouvido. Misericórdia. Metia uma mangueira assim, puxava do outro lado, eu não sentia nada. E o juízo só rodando. Aí ele disse assim, dona Rosa, me diga quantas flores a senhora conhece. Porque eles perguntam tudo isso, né? Para ver se a pessoa está fraca do juízo. Aí eu disse a ele tudo. Pronto. Ele disse, a senhora tem meningite e meningite não tem cura. Misericórdia. Eu digo, meu Deus, será que eu vou morrer com essa doença? Nesse tempo eu não acreditava em nada, né? Sim. Aí a gente fez uma lotação para Bom Jesus da Lapa. Eu disse, eu vou para Bom Jesus da Lapa, porque eu vou ficar boa lá. Quer dizer, minha fé, né? É, isso mesmo. Minha fé. Qual a sua fé aí? Minha fé. Eu vou para Bom Jesus da Lapa, que eu vou ficar boa lá. Aí nós viajamos para Bom Jesus da Lapa. Quando chegou naquelas grutas que desce a água, eu bati a cabeça. Bati a cabeça e pedi. Bom Jesus da Lapa, me tira essa doença, que eu não quero morrer com essa doença, Achei não. que a senhora tinha batido a cabeça lá e teve alguma coisa. Não, bati a cabeça debaixo das águas. Entendi. Me tira essa doença, que eu não quero morrer com essa doença. Que o médico disse que eu não tenho cura. Sim. Pronto, aí saí, me sentei, né? Aí eu olhei para cima assim. Coisa que eu não olhava para cima. Se eu olhasse para cima, para mim, eu ia afundar. Eu olhei para cima assim. Quando eu olhei para cima assim, eu não senti nada. É mesmo? Nada. Quer dizer que foi a minha fé, né? Exatamente. Minha fé que me curou. Eu fui com a fé de ficar boa. Até hoje não sinto mais nada. Nada. Só que isso é interessante, por quê? Porque existem... Por que a gente entrega para vocês aqui o utensílio sagrado? A gente não entrega para vocês aqui o azeite, a botija. A gente entrega para vocês aqui, eu já fiz a campanha aqui da justiça, entreguei um martelinho para o povo. Por que isso? Porque essas coisas faz com que a gente tenha fé. Aí tem igrejas por aí que julgam a gente
e diz assim: os assembleianos, por exemplo, o povo da Assembleia de Deus, um abraço, beijo no coração, mas eles não concordam com campanha. E aí eu deixo aqui minha pergunta para os assembleianos: vocês que dizem que a gente usar o utensílio é errado, o que é que vocês usam na ceia? Um pão e um suco de uva. Isso é o quê? Utensílio sagrado. É o maior utensílio que existe. Deus falou para Jeremias: pegue um cinto e enterre o cinto. Agora desenterre o cinto. O cinto estava podre. Aí Deus falou: está vendo esse cinto podre? Assim está a situação do povo de Israel. Então, diversas vezes na Bíblia, a gente vai ver os símbolos. O que é o animal que era levado para Deus? Um símbolo. O que era o altar de pedras que era feito? Um símbolo. O que foi que, por exemplo, Elias disse: ó, eu quero água. Não é isso? Água para o sacrifício. Isso é o quê? Símbolo. Então, a Bíblia é cheia de símbolos. Quando a gente entrega para você um símbolo, é porque a gente quer que a sua fé seja ativada. Algo dentro de você ali, que você tenha um insight. Algo dentro de você seja ativado. O que foi que a nossa querida e amada Dona Rosinha fez? Ela foi lá para o Bom Jesus da Lapa. Todo esse período de ir na excursão, ir lá, ir debaixo das águas, colocar as mãos na pedra, encostar a cabeça, fazer aquela oração, tudo isso ali já tinha um ambiente favorável para ativar o quê? A fé dela. Então ela acreditava que se ela fosse lá naquele local ia acontecer. Ou seja, os milagres acontecem através da nossa fé. O que era que Jesus falava para várias pessoas? A tua fé te curou. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, ó. Isso aqui é complexo e eu quero que vocês abram a mente para entender. 50% das pessoas Jesus curou. 50% ele não curou. Sabe por quê? Porque as pessoas que Jesus disse assim, ó, pode ir, a tua fé te curou. Só que a gente entende a Bíblia, a gente lê a Bíblia, mas a gente não interpreta, a gente não entende. Então tem coisas que a gente fala que causa aquele impacto nas pessoas. Mas se Jesus falou, vai, a tua fé te curou, quem curou foi Jesus ou foi a própria fé da pessoa? A fé da pessoa. E aí tem outros textos, por exemplo, a morte de Lázaro. Quem foi que ressuscitou Lázaro? O próprio Jesus. Porque ninguém tinha fé. Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido. Maria falou a mesma coisa. Todo mundo estava duvidando. E entre outros milagres que aconteceram, a filha de Jairo, por exemplo. Jairo tinha fé. Só que quando falaram para Jairo: olha, tua filha está morta, para de incomodar o mestre. Aí Jesus teve que virar para Jairo e dizer assim: ó, não escuta o que eles estão falando, porque eu vou lá e eu vou ressuscitar a sua filha. Ou seja, em algum momento ali a fé de Jairo se abalou. Mas Jesus falou: fique despreocupado, porque eu vou lá e eu vou fazer o milagre. Ou seja, o que traz, continua acreditando, o que traz o milagre é a fé. Pode falar, Tânia. Quer falar? Eu tive duas situações diferentes na minha vida, né? Quando eu era um pouco mais nova. E geralmente tinha uma brincadeira que falava assim, que a gente fazia um pedido a Salonguinho, alguma coisa desse, algum nome parecido, e dava não sei quantos pulinhos e conseguia, né? Que ele ia conseguir. E volta e meia eu falava isso e pedia doce. Ficava pedindo doce, e aí eu quero comprar doce, eu quero me dar R$2 para comprar doce. E ali eu falava, mas não depositava fé nele, né? Ou nela, não sei o que é. Mas aí eu sabia, eu falava: se eu for prometer uns pulinhos aqui, sim, eu já sei que eu vou conseguir meus doces. E aí eu ia lá, falava com ela que eu fiz a promessa e pedia a ela o dinheiro. Ela ia lá e me dava. Porém, passou um tempinho, eu já mais velha, eu não era devota também e nada disso, e não conhecia Jesus. Porém, o meu tio, ele falou assim comigo que ele tinha uma tal de espada de Ogum dentro da casa dele e que era para quando eu saísse eu pedir proteção a São Jorge. E eu não sabia o que era São Jorge. Aí ele dizia que São Jorge era um guerreiro, que não sei o que matava demônio, não sei o que lá, né? Só que depois eu fui ver que ele era um demônio. Demônio não mata demônio.
São Jorge morto já, matando aí demônio. Peça proteção ao São Jorge. Aí, nesse dia que eu fui sair de noite, eu fui lá pedir proteção a São Jorge. E fui depositar minha fé nele, né? Depositei minha fé nele. Nesse dia eu fui assaltada, rapaz. E, rapaz... Eu achei que ele ia falar que não aconteceu nada, realmente. Nesse dia foi assaltada, né? Fui assaltada. Ainda dispararam 3 tiros contra mim e eu saí correndo que nem louca. Misericórdia. O próprio São Jorge mandou te assaltar, não foi não? Não é isso que eu penso hoje? Foi, mandou pedir proteção e quando chegou na esquina, ainda saí correndo com 3 miojos na mão e 1 litro de Guaraná. E perdeu o miojo? Não perdi não, levei pra casa. É isso aí. Você é doido, é? E pode acontecer com... São Longuinho entrou no meio aí, você saiu pulando. O negócio foi esse aí. Rapaz, esse estudo aqui é engraçado demais, viu? Ó, quer falar? Fala aí, irmã Márcia. Ó, deixa eu falar um negócio pra você aqui, depois da irmã Márcia que eu vou encerrar. Tinham 3 na cruz, Jesus e 2 ladrões, não foi isso? Jesus morreu na cruz. O outro ladrão foi para o paraíso. Ele não foi para o céu, ele foi para o paraíso. É diferente. E quem ficou vivo? O outro ladrão que desacreditava de Jesus. Aí a Igreja Católica tem lá uma imagem gigantesca de Jesus na cruz. Você sabe quem a Igreja Católica adora? O ladrão da cruz. É esse que está na cruz ainda. Por quê? Porque Jesus morreu naquela mesma hora. Não está mais. O outro ladrão não ficou na cruz porque foi para o paraíso. E o outro ladrão que ficou na cruz, vivo, e provavelmente foi para o inferno porque duvidava de Jesus e duvidava de Deus. Zombou, né? Ou seja, quem está na cruz ainda que a Igreja Católica adora é o ladrão da cruz. Vocês sabiam disso aí? Pois é. Está sabendo agora? Então parem de adorar. Não está. E o outro ladrão foi para o paraíso. Ou seja, os 2 não estão mais. E aí ficou um só. Ficou um só vivo. E um que desacreditava de Deus. Ou seja, é esse que eles adoram. É o ladrão da cruz. Agora, peraí, irmã Márcia. Já vou dar para a senhora falar agora. Para eu encerrar aqui. É errado a gente usar um pingente de cruz, um amuleto de cruz? É errado? Eu acho que sim. Dênio o quê? Jace. Vocês acham que é errado ou não é errado? Só a cruz sem a imagem, não. Sem a imagem? Sem a imagem, não. Ótimo. Tem gente que, por exemplo, Mas sem a imagem, não. 2 coisas aqui polêmicas. Primeira coisa, usar a cruz não é errado. Porque antes a cruz era objeto de maldição. Muitas pessoas eram mortas na cruz, crucificadas. Só que quando Jesus morreu na cruz, aquela cruz ali, através da cruz, que a igreja conquistou a vitória. Foi na cruz que Jesus venceu o diabo, venceu os demônios, venceu a morte. Foi na cruz. Ou seja, de qualquer maneira, ali a cruz não se tornou mais objeto de maldição para o ser humano, mas sim o palco onde Jesus traçou a sua luta contra o diabo e venceu. Amém? Então é isso. Agora, não usar o pingente com Jesus morto lá, porque Jesus não está morto. Ele não está mais lá, né? Ele está vivo. Amém? Outra coisa, fazer o símbolo da cruz no corpo. É pecado? Não, não é pecado. Se você quiser fazer, faça. Por que não é pecado? Porque a cruz não é mais objeto de maldição. Aí tem gente que vai dizer, mas missionário, eu não faço porque não tem precisão nenhuma. Por que eu vou fazer símbolo de cruz no meu corpo? Mas o fato dos católicos fazerem isso não é errado. Pelo menos está aí alguma coisa no qual eles acertam. Vamos lá. Irmã Márcia, dê a sua opinião. A paz do Senhor, missionário. Paz. Graça e paz. Bom dia, né? A paz do Senhor a todos que estão ouvindo a Rádio Web Fogo e Glória. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O que eu queria falar é sobre a fé, né? Porque naquele tempo, como o senhor falou aí mesmo, Jesus perguntava, né? A quem queria ser curado, né? Ao leproso, né? Sim. A mulher hemorrágica que, com a fé dela, ela tocou simplesmente na veste de Jesus e foi curada, né?
foi o ato dela, né? A decisão dela de ir, né? Então, tudo isso é fé. A gente está colocando em prática a nossa fé. Ela saiu de onde ela estava, né? Debilitada. Sabia que Jesus ia passar ali, né? E disse, se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Então, ela determinou a cura dela naquele momento. Ela teve fé. Então, somente ela tocar na veste do Todo-Poderoso, né? Do nosso Jesus, ela foi sarada, foi curada e ela já sentiu ser curada naquele momento. E também, missionário, onde eu moro no condomínio, eu tenho uma vizinha que ela não está lá, ela saiu, ela voltou para morar na casa dela. E ela é de São José, né? Mas eu aprendi muito, né, com ela, porque foi no começo da minha fé e eu sempre ia conversar com ela, dizer, Dona Maria, essas coisas que acontecem com a senhora fala tanto que a senhora conversa com Jesus, como é isso, Dona Maria? Ela disse, minha filha, é só você sentar e conversar, né? E Jesus vai sentar ali e vai ouvir você. E ela conta um testemunho muito forte, missionário, que ela disse que ela tinha, 3 filhos dela, de vez, entraram no mundo da droga, né? Começaram a usar droga, usaram de droga, e aquilo causou uma tristeza muito grande para ela, né? E um problema muito grande, porque ela e o marido dela junto, sempre tinha que estar ali, né? E o senhor sabe como é, né? É aquela opressão, né? Aquele medo, aquela coisa de acontecer alguma coisa. Ela sempre tinha que ir lá, onde os filhos estavam, ela ia lá. E foi uma batalha muito grande, mas ela disse que nunca perdeu a fé dela. Que sempre ela pedia a Jesus. Ela dizia, o que a senhora fazia, Dona Maria? Eu pedia a Jesus, eu pedia. Eu conversava com ele no quarto, o povo me chamava de louca, porque eu via eu conversando e achava que eu estava louca. E ali eu estava conversando com Jesus, Márcia. Eu conversei com ele, eu conversava, eu chorava nos pés dele. E pedia a Jesus, liberta meus filhos da droga. Então, somente, missionário, hoje, para a honra e glória de Deus, né, que o testemunho é grande, não dá para contar, mas hoje, para a honra e glória de Deus, os filhos dela foram libertos da droga. E um missionário que estava mais debilitado, que a droga já estava consumindo mesmo, ele chegou, Deus permitiu, ela sofreu uma, como é que se diz? Vinha ser acometida de uma doença, entendeu? Um tumor maligno na cabeça dela. E ela foi transferida para Salvador para passar pela cirurgia. E ela me conta que no momento que ela estava em Salvador, já na mesa de cirurgia para fazer a cirurgia, o filho dela já estava cá em São José, né? Ela tinha ido para Salvador e o filho dela estava lá, ficou em casa. E ela disse que ele chegou assim dentro da igreja, se jogou lá dentro da igreja, que ele estava tendo culto, e ele disse assim, Jesus, cura minha mãe. Não deixa a minha mãe morrer, se o Senhor curar minha mãe, eu saio do mundo das drogas. Então, somente aquilo ali foi a fé dele, né? Ele, mesmo debilitado, missionário. É porque o testemunho dela é forte. Mesmo ele debilitado, ele se jogou ali, todo sujo, né? Todo acabado, e disse, Jesus, não deixa a minha mãe morrer, se o Senhor curar minha mãe naquela sala de cirurgia, eu saio do mundo das drogas, eu largo essa droga. E naquele momento, missionário, eu creio que Jesus ouviu a voz daquele rapaz. E hoje, missionário, para a honra e glória de Deus, ele é servo do Deus Altíssimo. Ele é missionário, ele é pregador da palavra de Deus. E aonde ele vai, missionário, quando ele vai para o culto, vai meio mundo de pessoas com ele, jovens, adolescentes, crianças, né? E o Senhor vê o que Deus faz na vida do ser humano, né? Que tem fé. É só a gente colocar a nossa prática em fé. A gente crê que Deus é poderoso para curar, sarar, libertar, e o milagre acontece. Olha aí, testemunho abençoado, amém? Vamos ficar de pé nessa manhã, encerrar o nosso estudo. Pessoal, semana que vem nós vamos aprender sobre pneumatologia, é a doutrina do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante, vocês participarem dos estudos, porque Deus vai levantar vocês como pregadores da palavra. Então vocês precisam aprender, né? Quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Não é verdade? Deus e Pai, nós te agradecemos por esse estudo, todos os teus filhos que estiveram aqui nessa manhã, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma extraordinária. Leva eles para casa em paz, dá um ótimo dia na tua presença, e quem crê na vitória diga amém. Deus abençoe vocês, vão em paz.